Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem de alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso. Pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Olá, como vai você? Tudo bem? Aqui é Andréia Souza e nós vamos dar continuidade aos nossos 40 dias crescendo na oração. Iniciamos nos nossos últimos encontros o tema oração de proteção, meditação e adoração. Utilizamos o livro de João no capítulo 4, versículo 23 a 24 para a nossa meditação inicial. Hoje iremos continuar a nossa meditação sobre este tema, falando um pouco sobre um capítulo do livro de A.W. Tozer, Mais Perto de Deus. Convido você a pegar agora a sua caderneta ou o seu caderno e fazer as suas anotações, enquanto você ouve a leitura do capítulo 5, A Onipresença de Deus, do livro de A.W. Tozer, Mais Perto de Deus. Vamos à leitura? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Salmo 139, 7.
Em toda a doutrina cristã encontram-se determinadas verdades básicas, às vezes escondidas e na maioria das vezes aceitas por inferência e não declaradas, mas necessárias à verdade total. Assim como as cores primárias se encontram em toda e qualquer pintura e são necessárias ali. A onipresença de Deus é uma dessas verdades. Deus habita em sua criação e em tudo está indivisivelmente presente, porquanto tudo é obra sua. Isso é claramente ensinado pelos profetas e apóstolos e é geralmente aceito pelos teólogos cristãos. Isto é, aparece nos livros, mas, por uma razão desconhecida, não está arraigada no coração dos crentes em geral, de modo a tornar-se parte de sua crença diária. Alguns mestres cristãos procuram evitar as implicações mais sérias desta verdade e, se tem que mencioná-las, fazem-no superficialmente, de modo que ela quase perde toda a sua significação. Quero crer que esse temor se deva ao fato de recearem ser acusados de panteísmo. Entretanto, a doutrina da onipresença divina de forma alguma é idêntica ao panteísmo. O erro panteísta é por demais palpável para enganar alguém. Ensina que Deus é a soma de todas as coisas criadas. Assim sendo, a natureza e Deus seriam a mesma coisa, de tal modo que quem crer que toque numa folha ou numa pedra, toca em Deus. Naturalmente que isto equivale a degradar a glória da incorruptível divindade e o fato de querer se tornar todas as coisas divinas. É uma forma de afastar completamente a ideia de uma influência sobrenatural no mundo. A verdade, porém, é que, apesar de Deus habitar neste mundo, está separado do mesmo por um abismo eternamente intransponível. Por mais íntima que seja sua identificação com a obra de suas mãos, esta obra é e eternamente deverá ser diversa e separada dele. Ele deve ser antecedente, independente da mesma. Deus transcende a todas as suas obras, ao mesmo tempo que permanece presente dentro delas. Ora, que significa a onipresença divina na experiência cristã direta? Simplesmente significa que Deus está aqui. Onde quer que nós nos encontremos, Deus está. Não existe lugar, nem mesmo pode haver, onde Ele não esteja. 10 milhões de pessoas, em pontos os mais diversos e separadas umas das outras por distâncias enormes, poderiam dizer com a mesma medida de veracidade: Deus está aqui. Nenhum ponto está mais próximo de Deus que qualquer outro. Geograficamente falando, ninguém está mais distante ou mais próximo de Deus do que qualquer outra pessoa. Essas verdades são aceitas por todo crente instruído nas Escrituras. A nós compete pensar e orar a respeito delas, até que comecem a resplandecer dentro de nós. No princípio, Deus. O princípio de tudo não foi a matéria, pois esta não surge espontaneamente. Torna-se necessária uma causa antecedente, e Deus é essa causa. Não foi a lei, pois a lei é apenas o processo a que toda a criação obedece. Esse processo teve de ser planejado, e o planejador foi Deus. Não foi a mente, pois a mente também é algo criado por Deus e deve ter um criador. Deus foi o princípio, a causa primeira da matéria, da mente e da lei. É aqui que devemos começar. Adão pecou e, em seu pânico, tentou freneticamente fazer o impossível, esconder-se da presença de Deus. Davi, igualmente, devia estar desorientado quando tentou escapar da presença divina e escreveu: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? E a seguir, em um de seus mais belos salmos, passou a celebrar a glória da onipresença divina. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Salmo 139, 7-10. Ele sabia que Deus, ser e ver eram a mesma coisa, que a presença divina o via e estava com ele antes mesmo que nascesse, a observar o mistério da vida que nele se desenvolvia. Salomão exclamou: Mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Paulo assegurou aos atenienses: Deus não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Atos, capítulo 17, 27-28. Se Deus está presente em cada ponto do espaço, se em todo lugar que vamos Ele lá se encontra, e nem mesmo podemos conceber um lugar onde Ele não esteja, neste caso, por que essa presença divina não é o fato mais exaltado em todo o universo? O patriarca Jacó, num ermo solitário povoado de uivos, Deuteronômio 32:10,
Respondeu a esta pergunta. Ele teve uma visão de Deus e exclamou maravilhado. Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Gênesis 28:16. Jacó jamais estivera por um instante sequer fora do círculo daquela presença que a tudo permeia, porém não o sabia. Essa era a sua dificuldade, que por sinal também é a nossa. Os homens não sabem que Deus está aqui. Que diferença haveria se o soubesse? A presença e a manifestação da presença não são a mesma coisa. Pode haver uma coisa sem a outra. Deus acha-se presente em todo lugar, embora estejamos completamente inconscientes deste fato. Mas ele somente se manifesta quando temos consciência de sua presença. De nossa parte, deve haver rendição ao Espírito Santo, cuja tarefa consiste em revelar-nos o Deus e o Filho. Se nos submetermos a ele, obedecendo-o de boa vontade, Deus se manifestará a nós. E essa manifestação será a diferença entre ser cristão só de nome e ter uma vida que irradia a luz divina. Deus está sempre presente, em todo o universo, e procura sempre revelar-se a nós. E deseja revelar não somente que ele existe, mas também o que ele é. Não se negou a revelar sua plenitude a Moisés. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele, e proclamou o nome do Senhor. Êxodo 34, 5. Deus não apresentou apenas uma proclamação verbal de sua natureza, mas igualmente revelou-se seu próprio poder. Como acontece com tudo o que há de bom no homem, essa disposição favorável também é Deus que opera. Reconhecemos nisso a soberania de Deus. E assim também pensam até mesmo aqueles que não têm se preocupado muito com esse ponto teológico. Por mais simples que seja o fato de reconhecermos que Deus opera tudo em nós, quero fazer uma advertência a respeito de uma preocupação demasiada com este assunto, pois o exagero é o caminho mais certo para uma passividade estéril. Deus não considera que seja responsabilidade nossa compreender os mistérios da eleição, da predestinação e da soberania divina. A maneira mais segura e acertada de proceder com respeito a essas verdades é levantar os olhos a Deus e dizer-lhe em atitude de humildade: Senhor, tu sabes. Essas coisas pertencem à profunda e misteriosa onisciência de Deus. O sondá-las pode tornar alguém em teólogo, mas jamais fará dele um santo. A sensibilidade espiritual não é uma qualidade isolada, pelo contrário, é mais um conjunto de qualidades, uma mescla de diversos elementos dentro da alma. Trata-se de uma afinidade, de uma tendência, de uma reação favorável, de um desejo de alcançar o mundo espiritual. Disso se conclui que ela pode existir em diversos graus, que podemos possuí-la um pouco mais ou um pouco menos, dependendo exclusivamente de nós mesmos. Pode crescer através do exercício ou pode definhar pela negligência. Não é uma força soberana e irresistível que nos sobrevém de momento. Realmente é um dom de Deus, mas que deve ser reconhecido e cultivado como qualquer outro dom, para que possa cumprir o propósito por que nos foi dado. O fato de esta verdade não estar sendo compreendida causa muitas e sérias falhas entre os evangélicos de hoje. A ideia de se cultivar e exercitar a receptividade espiritual, tão importante para os santos da antiguidade, atualmente não tem mais lugar no quadro geral da nossa vida cristã. Geralmente consideramos esse processo muito lento e simples demais. Queremos uma ação mais rápida, uma geração de crentes que cresceram apertando botões e lidando com máquinas automáticas. Impacienta-se perante métodos mais lentos e menos diretos para atingir os seus alvos. Temos procurado aplicar os métodos mecânicos de nossa época às nossas relações com Deus. Lemos um capítulo da Bíblia, temos um breve momento devocional que logo encerramos afobadamente e procuramos preencher nosso vazio interior indo a uma reunião evangélica ou ouvindo mais uma história emocionante, relatada por algum aventureiro religioso que tenha acabado de voltar de algum lugar distante. Os resultados trágicos dessa atitude são visíveis: vidas superficiais, vãs filosofias religiosas, cultos evangelísticos em que a preocupação é uma programação agradável, a glorificação de homens, a confiança na aparência religiosa, com associações religiosas sem qualquer realidade espiritual, o emprego de métodos seculares na vida da igreja, falta de discernimento entre a personalidade dinâmica e o poder do espírito. Essas e outras coisas parecidas são sintoma de uma horrível enfermidade, de uma profunda e grave enfermidade da alma. É mister um coração resoluto e uma coragem limitada para que nos desprendamos das cadeias de nossa época e retornemos aos caminhos bíblicos. E isso é perfeitamente possível. De tempos em tempos, no passado, certos cristãos agiram desta maneira. A história tem registrado vários desses retornos, em grande escala, liderados por homens como Francisco de Assis, Martinho Lutero, George Fox. Infelizmente, no presente, não parece haver nenhuma perspectiva de surgir um Lutero ou um Fox. Se devemos ou não esperar um retorno assim antes da vinda de Cristo, é uma questão em torno da qual os crentes não estão plenamente de acordo. Mas isso não tem uma importância tão grande para nós por enquanto.
Não digo que eu saiba o que Deus em sua soberania ainda poderá vir a fazer em escala mundial, mas o que ele lura para um homem simples, que busque a sua face. Creio que sei e posso dizer. Qualquer homem que se dedicar inteiramente a Deus, começar a exercitar sua vida espiritual, procurar desenvolver sua sensibilidade para as coisas espirituais, mediante confiança, obediência e humildade, verá que os resultados ultrapassarão a tudo o que ele poderia desejar em seus momentos de mais intensa busca. Todo indivíduo que, através do arrependimento e de um retorno sincero a Deus, quiser libertar-se dos moldes tradicionais e quiser tomar apenas a Bíblia como seu padrão espiritual, ficará maravilhado com o que achará nas Escrituras. Concluindo, a onipresença de Deus é um fato. Deus está aqui. O universo inteiro está vivo pela sua vida. E ele não é um Deus estranho ou alheio, mas antes é o Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo, cujo amor há 2000 anos tem envolvido toda a raça humana pecaminosa e sempre busca a nossa atenção, desejando revelar-se a nós e comunicar-se conosco. Temos em nós mesmos a possibilidade de conhecê-lo, se tão somente atendermos ao seu chamado. E a isto chamamos de estar à procura de Deus. E o conheceremos cada vez mais, à medida que nossa receptividade for sendo aperfeiçoada através da fé, do amor e da prática. Ó Deus e Pai, arrependo-me da maneira exagerada com que tenho me preocupado com as coisas materiais. O mundo tem imperado demais em mim. Tu estás aqui o tempo todo e eu não sabia. Tenho estado cego para a tua divina presença. Abra os meus olhos para que eu te contemple em mim e ao meu redor, em nome de Cristo. Amém. Bom, após agora a leitura, seguindo o tema da nossa discussão da semana, meditação, procure meditar em tudo que você ouviu e guarde em sua mente uma frase. Deus é um Deus sempre presente. Ele está contigo em todo e em qualquer momento. A sua atitude de oração, portanto, é algo que mantém a sua consciência de que Deus é um Deus sempre presente. Permaneça em oração, esteja em atitude de oração o tempo todo. Que Deus te abençoe. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrar você amanhã para darmos continuidade aos nossos 40 dias crescendo na oração. Fiquem com Deus e até lá.